Oh, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos aí, amados. Bom dia. Hoje, dia 23 de agosto, estamos aí, mais uma das nossas lives. Bom dia. Hoje nós estamos fazendo a nossa live de número 21. Muito obrigado por vocês que tiveram paciência aí conosco todo esse tempo. Enquanto os irmãos estão se aproximando, vamos orar um pouco, orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã, para que o Senhor se revele a nós, que a palavra dele venha sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pai amado, nós nos colocamos nessa manhã diante de Ti, te pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo se manifeste com graça e com sabedoria no nosso meio. Senhor Jesus, nós cremos na presença do Teu Espírito Santo, mas nesta manhã nós clamamos a manifestação dEle, a manifestação do Teu Espírito, a manifestação do Espírito Santo através de nós e em nós, em nome de Jesus Cristo, nos conduzindo, falando aos nossos corações, ministrando a pessoa de Jesus, ministrando o Pai, ministrando, Senhor, graça sobre nós, poder, unção, em nome de Jesus Cristo. Eu te clamo que a pessoa de Jesus nos seja revelado, que Cristo apareça para nós de uma forma clara, de uma forma que nós consigamos entender, compreender, em nome de Jesus Cristo. Nos colocamos nesta manhã, rendidos, Senhor, diante de Ti, na esperança, na expectativa de que o Espírito Santo revele Cristo a nós, em nome de Jesus. Revele o Teu reino, revele a Tua vontade, revele o Teu querer, revele, Senhor, sobre nossas vidas, qual a Tua direção para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia a todos, bom dia aos que se achegaram aí, que estão conosco. Muito bom. Hoje nós estamos completando a nossa live de número 21. Estamos aqui desde março, pontualmente às 10 horas, todo domingo. Que o Senhor nos conduza aí e fale conosco e que seja um tempo bem proveitoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, no domingo passado eu estava explicando para vocês sobre o estudo das Escrituras. E nós falamos um pouco sobre hermenêutica, que é, na verdade, uma técnica de interpretação dos textos das Escrituras Sagradas. E na semana passada, vou dar uma recapitulada aqui sobre o que nós conversamos aqui na semana passada, mas semana passada foi dia 16 de agosto, nós estivemos aqui e nós falamos sobre 2 Timóteo, e eu peguei 6 versículos de 2 Timóteo, que era o capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. E dali nós tiramos, na verdade, 10 pontos. Não sei se vocês lembram, mas nós conversamos sobre 10 características de um discípulo que Paulo queria imprimir na vida de Timóteo. E ali nós falamos sobre paternidade, diligência, humildade, eficiência, sofrimento, concentração, dedicação, escolha, disciplina
e recompensa. E eu conversei com vocês na semana passada de que aquilo que nós estávamos fazendo era um método analítico. Eu peguei 6 versículos e fui analisando ponto por ponto daquele versículo, palavra por palavra, até que nós conseguimos dali extrair essas 10 características de um discípulo que Paulo queria imprimir na vida de Timóteo. Bom, hoje não será muito diferente, tá? Hoje nós vamos continuar com a nossa hermenêutica, nós vamos continuar fazendo interpretações dos textos das Sagradas Escrituras, só que na semana passada eu tinha explicado para vocês quais são os 3 métodos que nós usamos. E eu expliquei para vocês que o método temático, ele aborda um tema bíblico. O método sintético, ele sintetiza uma mensagem de um livro. E o método analítico, ele vai analisando ali ponto por ponto. Então hoje nós vamos fazer 2 análises. E essas 2 análises, elas são do livro de Filipenses, que nós vamos fazer hoje. Então eu vou fazer uma análise sintética do livro de Filipenses. Eu vou explicar o que é, como é que surgiu, o que aconteceu, por que Paulo escreveu aquela carta. E a partir dessa análise sintética, nós vamos conversar um pouco sobre o método analítico. Eu vou pegar ponto por ponto de toda a carta de Paulo aos Filipenses e nós vamos fazendo uma análise desses pormenores. Tudo bem? Então hoje eu vou fazer uma hermenêutica sintética e analítica do livro de Filipenses. Então vamos começar analisando aí um pouco sinteticamente o livro de Filipenses. Como que surgiu a igreja em Filipenses? Né? Como que se deu? Em que momento que aquela igreja surgiu, que ela apareceu? Por que Paulo escreveu aquela carta? Quem eram os filipenses? Então, primeiro a gente precisa começar pela história dos filipenses. Qual foi a história daquela igreja? Tá? Em qual momento que a igreja em Filipo, né, que a cidade era Filipo, em qual momento que a igreja em Filipo surgiu? Então, se você for ler a história da igreja de Filipenses, ela está descrita em Atos 16, a partir ali do verso 6. Ela conta ali em Atos 16 de que Paulo e toda a comitiva dele, Paulo, Lucas, Silas e toda a comitiva, né, daqueles homens, eles estavam viajando pela região da Frígia e da Galácia. E eles foram impedidos pelo Espírito Santo de irem para a Ásia. Eu achei interessante isso. A palavra fala que o Espírito Santo impediu Paulo e os companheiros deles de irem para a Ásia. E aí eu sempre me questionei assim, mas por que o Espírito Santo não queria que Paulo fosse para a Ásia? É porque quando você começa a estudar as Escrituras, você percebe que o Espírito Santo tinha um objetivo com a vida de Paulo. O Espírito Santo queria que Paulo fosse para Filipo. Então por isso impediu ele de ir para a Ásia. E aí ele não sabia ainda para onde ele iria. Ele tentou passar ali pela região da Mísia, subiram até a Bitínia. Mas no momento em que ele ia subir para a Bitínia, o Espírito Santo também não permitiu. Ele falou, eu vou para a Ásia. O Espírito Santo falou, não vai. E aí ele, tá bom. Então ele circuncidou Mísia. E aí ele falou assim, eu vou para a Bitínia. O Espírito Santo falou, também você não vai para a Bitínia. E aí, já que o Espírito Santo não deixou ele ir para a Bitínia, não deixou ele ir para a Ásia, aí ele desceu para Troade. E quando ele chegou ali em Troade, à noite, ele teve uma visão. E tudo isso está descrito lá no livro de Atos, no capítulo 16. E nessa visão, um homem aparece. E era um homem da Macedônia, um macedônio. E este homem estava em pé, no sonho, na visão de Paulo. E ele rogou a Paulo naquela visão. E ele dizia assim, passe a Macedônia e nos ajude. E
a palavra fala que imediatamente, após ter recebido a visão, Paulo chamou a turma dele, chamou Silas, chamou Lucas, chamou os companheiros e falou: o Espírito Santo mandou a gente ir para Macedônia. E aí eles partiram rumo para Macedônia, entendendo, compreendendo de que aquela era a vontade de Deus. Bom, onde que ficava Filipo? Filipo, ele era uma cidade que estava localizada no norte da Grécia, e ela ficava naquela região ali da Macedônia. E foi por ali que o evangelho subiu para a Europa. O nome Filipos, o nome daquela cidade, ela se origina por conta do rei Filipe II da Macedônia. É interessante um fato de que Filipe II, ele era, na verdade, pai de Alexandre o Grande. Olha que detalhe interessante, né? Filipe II conquistou aquela região e ele agregou aquela cidade ao seu reinado. E ele deu o nome àquela cidade de Filipos, em homenagem a ele próprio. Então, aquela cidade era uma região da Macedônia que foi conquistada por Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, e ficava naquela região ali. E interessante que em Filipos provavelmente não havia uma sinagoga dos judeus. E por causa disso, Paulo, em obediência à visão que mandou ele entrar naquela região ali da Macedônia, especificamente ele estava na cidade de Filipos, ele andou pela cidade e ele encontrou ali um grupo de mulheres judias orando. E ele pregou para aquelas mulheres. E no momento em que ele pregou para aquelas mulheres, qual o resultado daquela pregação? Uma mulher gentia se converteu. O nome dessa mulher era Lídia. E Lídia se converte, porque a palavra fala que Lídia, ela era temente a Deus, né? E aí ela se converteu e Paulo e a turma dele batizou Lídia e toda a casa dela naquele dia. E Lídia recebe Paulo e a comitiva, Lucas, Silas e todo mundo que estava ali com ele. Pouco tempo depois, eles encontram uma jovem adivinhadora. E a palavra lá em Atos fala que aquela jovem adivinhadora, ela dava lucro aos seus senhores. E aí eles expulsam aquele demônio de adivinhação e causam alvoroço na cidade. E por conta disso, Paulo é preso, Silas é preso junto com ele, e os dois tomam uma corça, né? Eles são espancados e são presos. E aí já tinha acontecido um fato fabuloso, que era a conversão de uma gentia, que era Lídia, e de toda a casa dela. Pouco tempo depois acontece outro fato, que foi a libertação daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aí eles estavam presos, e quando eles estavam lá na prisão, por volta ali da meia-noite, eles começaram a cantar, a louvar o Senhor, e em resposta Deus sacudiu aquela cidade, fez um terremoto, abalou as estruturas da prisão e a prisão se abriu. E vocês conhecem toda a história. E aí o que acontece? O carcereiro ia se matar. E Paulo diz para ele: calma, não se mate, nós estamos aqui. E o carcereiro se converte. Então nós temos aí mais um fato interessante naquela cidade. É a conversão drástica do carcereiro. E o carcereiro foi batizado de madrugada, junto com toda a sua casa. Aí no dia seguinte, Paulo e Silas são soltos. Eles se reúnem com a sua comitiva, e eles fazem a primeira reunião da igreja que tinha acabado de nascer naquela cidade. A igreja, amados, não tinha nem 24 horas de vida. Não tinha. E começou ali por meio dos eventos espetaculares de milagres que Deus fez naquela cidade. A conversão de Lídia,
a conversão da família dela, a libertação daquela jovem, a prisão deles, a conversão do carcereiro, da família do carcereiro, e pronto, a igreja nasceu. Tudo isso aconteceu por volta de 51, do ano 51 depois de Cristo. E aí, 4 anos depois, Paulo volta naquela igreja por volta do ano 56. E Paulo percebe que mesmo enfrentando perseguições e dificuldades, a igreja, ela cresceu. Cresceu muito. Cresceu em força, cresceu em poder, cresceu em conhecimento, cresceu em entendimento, cresceu em amor. E foi uma igreja que nunca se esqueceu do apóstolo Paulo. Interessante que foi uma das poucas igrejas que participou do ministério de Paulo de uma forma ativa, forte. Enviou dinheiro para Paulo várias vezes. E não só enviou recursos financeiros, como enviou também o melhor homem que eles tinham. Este homem se chamava Epafrodito. Era um dos homens mais envolvidos na obra, mais cheios do Espírito Santo. E eles pegam Epafrodito e eles falam assim: você vai servir Paulo na prisão. E Epafrodito ia para a prisão para suprir Paulo. Ele levava recurso financeiro, ele levava roupa, ele levava capa, ele levava livros, ele curava as feridas. Então a igreja de Filipe, os filipenses, demonstraram por Paulo um amor assim fantástico. Eles sustentaram Paulo, amados, com recursos financeiros, com recursos espirituais e com amizade. Pelo menos 4 ocasiões eles mandaram recursos financeiros para Paulo. 2 vezes, enquanto Paulo ainda estava junto com os Tessalonicenses. E eles foram os únicos que fizeram isso. Está lá na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Paulo diz assim: vocês sabem, Filipenses, que durante os primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber como vocês. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente vocês me enviaram ajuda, não somente uma vez, mas 2 vezes quando eu tive necessidade. Então Paulo e os filipenses, eles tiveram um casamento perfeito. E isso só foi possível porque a própria comunhão sobrenatural do Senhor Jesus aproximou eles dois em amor. O verdadeiro evangelho da graça transformou os filipenses de tal forma, de uma forma tão profunda, que eles eram agradecidos a Paulo, por Paulo ter escutado a visão. E mesmo na pobreza deles, mesmo na perseguição deles, eles se tornaram os maiores parceiros de Paulo. E Paulo agradece isso, Paulo confirma isso, Paulo diz que isso era obra de Deus, Paulo confirma o amor que tinha por eles, Paulo ora por eles, e esse era o relacionamento deles. Então eu posso dizer para vocês que Filipenses é uma carta que trabalha com sentimentos. Em toda a carta de Filipenses, que ela é curtinha, existem 58 menções a sentimentos. Então havia um cordial vínculo de amor entre Paulo e os filipenses. E Paulo passou necessidade, sim, né? Paulo afirma isso. E embora ele tenha passado necessidade, quando ele esteve, por exemplo, em Coríntio, ele passou dificuldade em Coríntios, e ele não foi pesado à igreja em Coríntio. Você sabe por quê? Porque quem sustentava ele eram os filipenses. E a igreja em Coríntio tinha mais recursos financeiros do que a igreja em Filipe. Mas Paulo escreve aos coríntios, dizendo aos coríntios o seguinte: olha, quando eu estive com vocês, eu passei necessidade financeira. Mas eu não me permiti ser pesado a vocês, porque os irmãos da Macedônia me supriram a minha necessidade. E em tudo eu evitei ser peso para vocês, e é assim que eu vou caminhar. Está lá em 2 Coríntios 11, 9.
Paulo diz assim, olha, os irmãos lá da Macedônia, os filipenses, eles me supriram, mesmo sendo pobres e necessitados, eles me supriram, por isso eu não vou ser pesado para vocês. Então Filipenses aponta Jesus como uma referência para as nossas relações e sentimentos. Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias os homens perderiam a afeição natural, perderiam a sensibilidade, e a igreja, amados, não escapa disso. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que os homens são egoístas, são amantes de si mesmo. Os homens perderam a afeição natural, perderam a sensibilidade, perderam esse amor um pelo outro. Por isso que eu digo que a carta de Filipenses, ela é uma carta de alerta, que ela nos mostra, ela nos guia quais são os princípios das nossas relações de vida e de igreja. Eu posso afirmar para vocês que a carta de Filipenses é o sonho de consumo de qualquer pastor de verdade. Eu não estou falando de qualquer pastor que anda por aí. Pastores de verdade, pastores que amam o Senhor, pastores que amam a obra. O sonho de consumo deles é a igreja de Filipenses. Porque a carta de Filipenses é uma demonstração clara de uma igreja que é amada pelo seu pastor e um pastor que é amado pela sua igreja. Então, aquilo para mim é o sonho de qualquer pastor. É tomar o relacionamento de Paulo com os filipenses como exemplo. Amém? Então, essa é uma análise, né? É uma análise da carta de Filipenses, para que vocês consigam entender de que forma que Filipenses foi escrita. E a partir daí, nós vamos agora conversar um pouco sobre uma análise, né, mais profunda, de texto a texto, né? Vamos fazer um método analítico agora. Então vamos lá, Filipenses capítulo 1. Vamos ler alguns trechos aí. Já fiz uma análise sintética, eu agora vou fazer uma análise analítica, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, bispos e diáconos que estão em Filipos. Nós vamos pular alguns textos, tá? Não tem como eu fazer aqui uma análise de toda a carta, lendo texto por texto, mas nós vamos ler alguns trechos que eu considero importantes. Então, para mim, o versículo 1 ele é importante, porque ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, bispos e diáconos que estão em Filipos. Amados, trazer um detalhe aqui importante para você. Essa é uma das poucas cartas em que Paulo não começa dizendo que ele é apóstolo. Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz: chamado para ser apóstolo. Paulo escreve aos Gálatas, Paulo diz: apóstolo pelo chamado e pela vontade de Deus. Paulo escreve para todo mundo e se intitula apóstolo. Paulo escreve aos Filipenses e é uma das poucas cartas em que Paulo não afirma que ele é apóstolo. Sabe por quê? Porque Paulo não escreve aos Filipenses numa posição de autoridade, mas Paulo escreve aos Filipenses numa posição de amigo. De amigo. E Paulo começa a carta dizendo assim: Paulo e Silas, servos. A palavra de servos que aparece ali é doulos. Vou pôr aí para vocês. A palavra que aparece aí é doulos. E doulos significa alguém que se rende à vontade do outro. E Paulo começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, ou seja, estou rendido à vontade de Cristo, junto com todos vocês que são santos
que são bispos, que são diáconos e que estão em Filipos. Então Paulo não escreve se pondo numa posição de autoridade. Paulo escreve se pondo numa posição de amigo. Isso para mim eu acho fantástico no início da carta de Filipenses. Paulo começa dizendo assim, olha, eu sou igual a vocês. Eu sou servo de Cristo. Nós estamos juntos, somos parceiros, somos companheiros. Paulo começa dizendo qual é a identidade dele. Eu me lembro muito quando Paulo diz, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual é a minha identidade. Versículo 2 diz assim, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu queria me atentar aqui a duas palavrinhas, graça e paz. Nós usamos muitas vezes as saudações de Paulo para saudarmos irmãos em Cristo e nós nem sabemos o que estamos dizendo. Eu já vi irmãos me saudando assim, paz do Senhor. Aí eu respondo a paz. Aí o irmão, do Senhor. Tá bom, a paz do Senhor. Outros que me cumprimentam assim, paz e graça, irmão. Mas o que significa graça e paz? A palavra graça que aparece aqui é charis. Charis significa... Charis tem uma tradução interessante. Daí vem a palavra charisma ou carisma, que a gente acha que carisma é uma pessoa agradável, né? Carisma vem da raiz charis. Charis foi traduzido por graça, mas charis significa tudo aquilo que provém de Deus e que nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá deleite, que adoça a nossa boca, tá? Que nos faz crescer, que nos fortalece. Então, quando você diz para um irmão graça, é uma oração, amados. Você está dizendo assim para ele, quando você fala assim, Paulo diz assim, graça e paz da parte de Deus. Graça da parte de Deus é uma oração. Está dizendo assim, eu desejo para você que tudo que vem do Senhor traga sabor à sua vida, traga doçura, lhe dê alegria, faça sua alma se deleitar, se alegrar nele. E a palavra que aparece ali para paz é eirene. Eirene não é ausência de guerra. A ausência de guerra é outra palavra. Eirene significa paz de alma, certeza da salvação, alma tranquila. Tranquila, de que o caminho que você está vivendo te leva à salvação. Então Paulo começa aqui com uma oração, não deixa de ser, porque quando Paulo diz assim, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, eu desejo do meu coração que o Senhor enche o coração de vocês de uma certeza, de uma convicção da salvação. E que o Senhor encha a alma de vocês de alegria, de deleite, de satisfação, de doçura pelas coisas de Deus. Então, todas as vezes que você cumprimentar um irmão com graça e paz, entenda que aquilo é uma oração. Aquilo é uma oração. Versículo 3.
Ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me recordo de vós. Todas as vezes que eu me recordo de vocês. Uma coisa que eu queria me atentar aqui é a expressão meu Deus. Paulo não está dizendo dou graças a Deus. Paulo usa um pronome possessivo para expressar a consciência que ele tinha de uma relação íntima com Deus. A palavra que aparece aqui para meu Deus é a mesma palavra que aparece em Atos 27, 23, que Paulo afirma a respeito de Deus. Paulo diz assim: Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Ele é o meu Deus. É um Deus que eu pertenço a Ele. É um Deus que eu sirvo a Ele. É a mesma palavra. Então, esse pronome possessivo, ele faz a alma de Paulo entender que ela pertence a alguém, que ela tem um dono. Então é uma declaração que Paulo está fazendo a ele mesmo. Paulo diz assim: eu dou graças não a Deus, eu dou graças ao meu Deus, aquele que eu sirvo, aquele a quem eu pertenço, aquele que é o meu dono. Interessante essa expressão. E aí no versículo 4 tem uma expressão aqui de sentimento que eu acho ela linda. Eu fico até emocionado só de compreender essa expressão de Paulo. Paulo diz no versículo 4 assim, ainda estamos no versículo 4, Paulo diz: em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, eu sempre oro com alegria. Amados, em todas as minhas súplicas, todas as vezes que eu oro por vocês, todas as vezes, eu oro com alegria. A palavra que aparece ali para alegria é chara. Chara tem uma tradução interessante, porque chara são pessoas que nos trazem alegria de alma. Chara são pessoas que alegram o nosso coração. Sabe quando você olha para uma pessoa que você ama e que aquilo esquenta a sua alma? Paulo está dizendo assim: todas as vezes que eu oro por vocês, minha alma se esquenta. E é interessante que essa palavra chara, ela aparece lá em Hebreus 13:7. Para os que estão anotando, Hebreus 13:7. Eu vou ler o texto, vocês não precisam pegar, é um texto conhecido. Mas Hebreus 13:7 diz assim: sejam obedientes aos vossos líderes espirituais e sejam submissos às autoridades que eles exercem, porque eles zelam por vocês como quem devem prestar contas a Deus, para que eles ministrem sobre a vida de vocês com chara, com alegria e não murmurando. Porque se eles murmurarem, isso não vai ser proveitoso para vocês. Hebreus 13:7, amados, diz assim: obedeçam aos vossos guias, obedeçam aos vossos pastores, porque eles zelam pela vida de vocês, eles oram por vocês, e façam isso para que eles exerçam o papel deles com chara e não com lúpio. Chara e não lúpio. Se eles tiverem lúpio, isso não vai ser bom para vocês. Chara é alegria de alma. Os filipenses, eles eram submissos e obedientes, e isso gerava alegria no coração de Paulo. Paulo tinha uma enorme alegria em orar por eles. Paulo tinha uma alegria em pensar neles, em lembrar deles. Agora, lúpio, ele aparece em outra palavra. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, para os que estão anotando. Paulo escreve aos Coríntios
E Paulo diz assim aos coríntios: sendo assim, eu decidi que eu não ia mais visitar vocês com tristeza. Porque se eu me entristeço, se eu os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem eu tenho entristecido? Eu escrevi como escrevi, para que quando eu for, eu não seja amargurado por aqueles que deveriam me alegrar. A palavra que aparece ali para tristeza é lúpio. Lúpio significa tornar alguém triste, afetar alguém com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender, trazer preocupação à alma. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo estava lúpio. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo estava chara. Paulo estava alegre, Paulo estava feliz, porque os filipenses davam alegria a ele, alegrava a alma dele, alegrava o coração deles. Então você enxerga aqui como era o relacionamento de Paulo com os filipenses. Por isso que eu digo que a igreja, a carta de Paulo aos Filipenses, é o sonho de consumo de qualquer pastor. De uma relação de alegria, de uma relação de amizade, de uma relação de você dizer, sabe o que é você olhar para um irmão e você dizer assim: todas as vezes que eu lembro de você, meu coração queima de alegria. Versículo 6 diz assim: eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra que aparece ali é epitélio. E epitélio, ele dá a impressão de um processo. Algo que começou e que ainda não está pronto. Por isso que se eu pudesse fazer uma camiseta, né? Sabe quando você vai em Caldas Novas, que tem aquelas camisetas? Ou quando você vai nessas cidades litorâneas, que tem vários dizeres, né? Dos mais engraçados aos mais idiotas. Mas se eu pudesse fazer uma camiseta para mim, para expressar a minha vida em Cristo, eu ia escrever assim: tenha paciência comigo, eu ainda estou em obra. Estamos trabalhando para o seu conforto. Sabe quando você vai no shopping, diz assim: banheiro interditado, estamos em obra. Eu escreveria na camiseta assim: tenha paciência comigo, eu estou em obras. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aos Filipenses, epitélio. Paulo está dizendo: olha, vocês estão em obra. É um processo. O Senhor começou essa obra e o Senhor vai concluir ela até a volta de Cristo. Versículo 7 diz assim: ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, porque vocês estão no meu coração, já que vocês são participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Vocês estão no meu coração. Algumas traduções dizem que vocês estão presos. Outras traduções dizem que vocês estão enlaçados comigo. A palavra que aparece ali é écho. E écho tem uma tradução interessante. Porque écho, amados, ele significa agitação de emoções. E ele é usado quando você quer falar de alguém que está ligado a você por laços de sangue, pelo casamento, por uma amizade profunda. Porque a palavra que aparece lá é como se dissesse assim: nós estamos enlaçados juntos, agarrados, presos, amarrados um ao outro. E Paulo diz assim: é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, porque nós estamos amarrados, estamos enraigados, juntos, presos. Vocês estão presos, amarrados no meu coração. Entendem por que Filipenses fala tanto de sentimento? Versículo 8, Paulo diz assim: Deus é testemunha da saudade que eu sinto de todos vocês.
com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Algumas traduções dizem entranhável afeição. A melhor tradução aí, ela está na Nova Versão Internacional, que diz assim, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu sinto saudade de vocês, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. E no versículo 9 ele diz, suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Paulo fala aqui sobre 3 coisas. Paulo diz, eu suplico em oração, eu clamo ao Senhor, que esse amor que vocês têm por mim, esse amor que vocês têm pelo Senhor, que ele cresça cada vez mais em 2 coisas, conhecimento e entendimento. Amor fraternal é amor pela igreja, amor pelos irmãos. E Paulo diz assim, eu sei que vocês me amam, e eu também amo vocês. Nós nos amamos, nós estamos agarrados, enlaçados em amor. Eu amo vocês como se vocês fossem minha esposa. Eu amo vocês como se vocês fossem meus filhos, de verdade. Eu amo vocês assim. Vocês me causam chara, vocês me causam alegria. Meu coração queima só de lembrar de vocês. Mas eu quero que esse amor cresça, e eu oro para que ele cresça. Cresça em 2 coisas, em conhecimento e entendimento. A palavra que aparece ali para conhecimento, ele fala de saber, de intelecto. E a palavra que aparece para entendimento, ele fala de experiência, de provar. Então a gente percebe aqui que o amor, ele não pode ser só de palavra. Paulo está dizendo assim, eu quero que esse amor que vocês têm por mim, que ele cresça, 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 cresça cada vez mais. Ele cresça em conhecimento. O que é conhecimento? É vocês saberem quem vocês são. É vocês saberem quem eu sou. É vocês saberem quem Cristo é. E é cada vez mais, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu tendo as minhas debilidades, mesmo eu tendo as minhas fraquezas, você vai continuar me amando porque eu estou em obras. Eu não sou perfeito. E eu amo vocês sabendo que vocês também não são perfeitos. Paulo fala isso antes. Paulo diz, vocês estão em obra. É um processo. É um processo. Vocês ainda não estão prontos. Vocês vão estar prontos até quando Cristo voltar. Mas eu oro para que vocês cresçam no amor. Mas que esse amor cresça no conhecimento. Que vocês não amem o irmão só porque o irmão é legal. Você tem que amar o irmão por amar. Mesmo sabendo que ele tem as fraquezas dele, mesmo sabendo que ele tem as debilidades dele, mas ele está em obras. Conhecimento. E eu quero que também esse amor cresça no entendimento. O entendimento ali, amados, é experiência. A palavra que aparece ali, ela pode ser traduzida por experimentar, provar. Então, ali fala de prática. O entendimento é visão espiritual, audição espiritual, gosto espiritual. Todas as vezes que os irmãos mandavam recurso financeiro para Paulo, eles estavam sendo práticos. Então, Paulo está dizendo que o amor ele não pode ser só de palavra. Ele tem que ser com a mente e ele tem que ser com a prática. O amor que a igreja de Filipenses gerava no coração de Paulo, ele era fruto de uma união perfeita. Eles expressavam emoções, mas eles expressavam também conhecimento bíblico e eles expressavam também prática de vida. Paulo diz, olha, vocês praticaram. Vocês me mandaram recurso 4 vezes. 4. 2 vezes quando eu estava com os Tessalonicenses, 1 vez quando eu estava lá com os Coríntios. Vocês me mandaram várias vezes recursos. Vocês mandaram mais do que o que vocês podiam. Isso é amor de entendimento. Ou melhor, amor de entendimento. Não amor de conhecimento. Porque o amor de conhecimento é você conhecer. O amor de entendimento é você praticar. Versículo 10. Ele diz assim,
a fim de que vocês possam discernir o que é o melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amados, para que vocês possam aprovar as melhores coisas. Qual é a melhor? Qual é a melhor? Vocês só vão conseguir aprovar as melhores coisas quando vocês amarem a igreja com conhecimento e com entendimento. Aí vocês vão conseguir aprovar o que é melhor. Não é provar, é aprovar o que é melhor. E aí vocês vão conseguir se tornar puros e irrepreensíveis. E a palavra que aparece ali para puro e irrepreensível ali, ele dá um sentido de sem escândalo, sem tropeçar. É correr a carreira cristã sem tropeçar, sem ser escândalo para ninguém, sem deixar ninguém cair. Até o dia que Cristo vier. E aí, vamos pular agora para o versículo 20. Versículo 20. Ele diz assim no versículo 20: aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada eu serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Em nada me envergonharei, em nada eu serei decepcionado. Eu não terei motivo de me envergonhar. Eu não vou me decepcionar na minha esperança. Eu não serei envergonhado pelo amor que eu tive por vocês, pelo amor que eu tenho pelo Senhor. Sabe por quê? Versículo 21, ele explica. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, amados. Para mim. Ou seja, ele está dizendo, eu vou ganhar de qualquer jeito. Eu vou ganhar de qualquer jeito. Ou na hora da vida, ou na hora da morte. Ele diz isso no versículo 20. Seja durante a vida, ou seja na hora da morte. De qualquer jeito, nós vamos ganhar. E aí ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, viver é Cristo. Vida é outro nome que nós damos para Cristo. Cristo é vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Porque Cristo é vida. E aí ele diz, vida, viver é Cristo. Morrer é lucro. Amados, Cristo é o único objetivo pelo qual nós estamos vivos. Não há outro motivo. Se nós estivermos vivos, estamos bem porque Cristo é vida. Mas se nós morrermos, nós temos que ter esperança, confiança, paz, que é o que ele ora lá no versículo 1, de que a nossa vida está nos levando para uma vida eterna com Deus, para uma vida eterna com Cristo. E por isso que Paulo fala que eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. Eu não causarei escândalo. Eu não ficarei escandalizado, porque eu vou me encontrar com Deus, eu vou me encontrar com Cristo. E ele diz, morrer é lucro. Longe do que os nossos inimigos dizem, de que a morte é uma perda. Amados, morte é ganho. A morte é ganho. Versículo 22, Paulo diz assim, caso eu continue vivendo no corpo, certamente eu apreciarei o fruto do meu trabalho, eu já não sei mais o que escolher. A Nova Versão Internacional diz assim, caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho e eu já não sei o que escolher. Amados, eu confesso que eu estou nessa situação. Eu não sei mais o que escolher. Paulo escreve a Timóteo, dizendo a Timóteo que no final dos dias os homens seriam orgulhosos, seriam arrogantes, seriam blasfemos, perderiam amor pelos pais, pensariam somente em si mesmo,
seriam amantes dos prazeres. Nós vivemos em tempos assim. Nós vivemos em tempos assim. O mundo está louco. E Paulo, anos atrás, 51 anos depois de Cristo, quase 2000 anos atrás, Paulo escreve aos Filipenses. E Paulo diz aos Filipenses assim: olha, o mundo está louco. Mas para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Versículo 23, ele diz assim: sinto-me conclamado pelos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas eu entendo que é por vossa causa. É mais necessário que eu permaneça aqui no corpo. Amados, a melhor tradução ali seria: estou pressionado por ambos os lados, estou dividido entre os dois desejos. Eu desejo morrer e me encontrar com o Senhor. Eu desejo partir e estar com Cristo. Tanto que nós chamamos a morte, sabe de quê? De promoção. Os irmãos que morreram em Cristo, nós dizemos que eles foram promovidos. Nessa vida, nós brigamos tanto por promoção. Nós brigamos tanto para sermos promovidos, para ganharmos os melhores lugares, para ganharmos as melhores patentes. Todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ser gerente, todo mundo quer ser diretor, todo mundo quer ter um cargo. No reino tem uma promoção. Você é promovido quando você morre. Porque Paulo afirma que morrer é lucro. Morrer é ganho. E ele afirma que ele está conclamado pelos dois lados. Ele está pressionado, ele está dividido, porque ele não sabe o que é melhor. Ele diz: eu estou dividido. Eu quero estar com Cristo. Eu quero sentar com Ele, eu quero me relacionar com Ele, eu quero fugir desse corpo, eu quero me ver livre das dores de coluna que eu sinto, ter um corpo transformado, ter um corpo glorificado. Eu não quero mais ter a experiência de ter o pecado como meu companheiro, de andar junto comigo, me perturbando o tempo inteiro. Eu não quero mais passar as lutas que eu tenho passado. Lutas nesse mundo, lutas de pecado, lutas de aflições, lutas de dores, lutas de enfermidades. Eu não quero. Eu quero ver o Senhor. Eu quero estar com Ele. Eu quero ter o corpo glorificado. Eu quero sentar junto com o Pai. Eu quero comer com Ele. Me deleitar nele. Paulo escreve isso. Paulo diz: mas eu estou dividido. Versículo 24, ele diz: é por causa de vocês que eu quero permanecer. É para servir vocês. Amados, vocês conseguem entender o amor que Paulo tinha por aqueles irmãos? Ao ponto de abrir mão de estar com Cristo. Paulo diz assim: eu estou dividido, porque eu quero morrer. Mas eu não quero deixar vocês. Eu não quero abandonar vocês. E Paulo diz assim: eu entendo que por causa de vocês é necessário que eu fique ainda um pouquinho mais aqui na terra. Paulo diz: eu estou disposto a abrir mão da bem-aventurança, do privilégio de sentar com meu Senhor, livre de dores, livre de enfermidades, livre de tudo isso. Eu abro mão por enquanto, só para poder sentar com vocês e ajudar vocês. E no versículo 25 ele diz: portanto, imbuído dessa confiança, eu creio que eu vou permanecer e vou continuar junto com vocês para o vosso progresso e a vossa alegria na fé.
eu estou persuadido, eu estou convencido de que é melhor eu ficar por causa de vocês. Por causa do amor que eu tenho por vocês. Por causa do chara, da alegria que vocês têm causado no meu coração. Por causa da obra que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Eu vou segurar um pouquinho mais esse meu café da manhã com Cristo. Para poder ajudar vocês, para poder levar vocês a crescerem. Amados, eu me lembro de que Paulo escreveu num outro momento para os coríntios. E Paulo escreve para os coríntios de uma outra forma. Está lá em 1 Coríntios 4:8. Paulo escreve para eles de uma forma triste. Lembram da história de Coríntios? Lúpio. Paulo não estava chare com os coríntios, Paulo estava lúpio, triste. E Paulo diz assim para os coríntios em 1 Coríntios 4:8, Paulo diz assim: vocês têm tudo o que vocês desejam. Vocês são ricos. Vocês são reis. E vocês querem reinar sem mim. Quem me dera que vocês fossem reis, que era para eu poder reinar junto com vocês. Mas Paulo está dizendo para ele: vocês se viram sem mim. Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de mim. Nós não estamos ligados, unidos de alma. Paulo fala isso aos coríntios. Paulo escreve para os coríntios e diz assim: vocês têm tudo. Vocês acham que vocês são ricos? Vocês acham que vocês são reis? E sabe o que eu sou para vocês? Espetáculo. Eu sou o menor. Eu sou o lixo. Paulo escreve isso para os coríntios. Mas quando Paulo escreve para os filipenses, Paulo diz: não, 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 vocês não. Paulo diz: vocês não. Eu estou dividido entre ir para a glória com meu Senhor e estar com vocês, porque vocês trazem alegria na minha alma, vocês aquecem meu coração. Todas as vezes que eu oro por vocês, eu estou num misto de um turbilhão de sentimentos. Eu me emociono, eu amo, eu estou com vocês preso na alma. Eu não quero estar agora com Cristo. Eu quero, mas eu prefiro ficar um pouquinho mais com vocês, porque vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Eu preciso. Paulo, quando escreve a respeito de Epafrodito, Paulo diz assim: Epafrodito teve perto de morrer e Deus não levou ele. Sabe por que Deus não levou ele? Porque teve misericórdia de mim, porque eu não ia suportar perder meu amigo. Eu não ia suportar perder um amigo. Por isso que Filipenses é tão encantador, porque não é uma carta de um pastor à sua igreja, não é uma carta de um apóstolo aos seus subordinados, é uma carta de um pai, de expressão de amor, de cuidado, de carinho. E aí, Filipenses 2, já estamos chegando no fim. Rosângela está aí dizendo que amor, conhecer o significado da palavra alegria. Aquecer, é uma delícia saber que aquece, ou se é aquecido com a presença de gente que a gente gosta e que se importa conosco, né? É verdade. Filipenses capítulo 2, amados. Eu vou conversar um pouco sobre Epafrodito. Me dê só mais 5 minutinhos. Filipenses 2, versículo 25. Diz assim: mesmo assim, eu creio que será necessário enviarmos de volta Epafrodito. E ele dá 4 adjetivos a Epafrodito. Ele diz: meu querido irmão, auxiliador, companheiro de lutas e mensageiro, que vocês enviaram para me ajudar nas minhas necessidades.
Paulo fala de Epafrodito de uma forma intensa, de uma forma viva. Primeiro Paulo chama ele de irmão. Paulo diz assim, meu querido, mas não é um irmão qualquer. Paulo diz, meu querido irmão. Ele era um irmão querido para Paulo. Paulo diz, meu querido irmão, auxiliador, companheiro de lutas e mensageiro. Paulo diz, meu querido irmão. Irmão é um entendimento primário. O fato de nós sermos irmãos, isso foi estabelecido na cruz. Mas, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. São 4 níveis de relacionamento que nós temos que ter com a igreja. 4 níveis. E tem muita gente que não amadurece, fica só no primeiro nível. E aí você congrega na mesma congregação 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você não sabe o nome da pessoa. E a pessoa pergunta, quem é aquele ali? Você é a irmã, é uma irmã. Ô irmão, paz do Senhor, meu irmão. E chama de irmão porque não sabe o nome. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Irmão é um entendimento primário. Você não tem capacidade de transformar ninguém em seu irmão. Quem tem essa capacidade de transformar alguém em seu irmão é a cruz. É a cruz que estabelece quem é nosso irmão. Quando ele é enxertado em Cristo, quando ele é colocado em Cristo, ele passa a ser meu irmão. Mas esse é o entendimento primário. Ainda faltam mais 3. Paulo diz, meu irmão. Depois Paulo diz, meu cooperador. Sabe o que é o cooperador? É alguém que é mais do que um irmão. O cooperador é aquele que está disposto a trabalhar junto. É um que leva a carga do outro. A palavra que aparece ali para cooperador, sabe o que é? Aquele que coloca o pescoço debaixo da canga. Sabe aquela canga de cavalo, de boi? Que você pega a canga e você põe em cima de 2? A palavra cooperador significa isso, colocar o pescoço debaixo do peso do outro. Aquele boi que está trabalhando, ele está operando. Ele está trabalhando, operar e trabalhar. O boi foi colocado ali para trabalhar, para pegar peso. E aí você vem e traz um outro boi e ele é o cooperador. Porque é junto. Ele vai trabalhar junto com o que está trabalhando. Então ele é cooperador. Amados, saia da mesmice. Saia dos relacionamentos onde vocês são apenas irmãos. Busque pessoas que sejam seus cooperadores. Pessoas que venham e se coloquem debaixo da sua canga, do seu peso. Por isso que Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Jesus alivia? É porque ele põe cooperadores junto com você. É a igreja que faz esse papel. São os irmãos que têm que fazer esse papel, o papel de cooperar, o papel de trabalhar juntos. E aí vem a terceira expressão, que é a expressão companheiro. E companheiro, a palavra companheiro significa companheiro, é comer o pão juntos. A tradução da palavra companheiro é comer o pão juntos. É um nível de relacionamento muito maior do que o do cooperador. Naquela época, os homens viajavam e levavam comida no alforje, na aljava. E aquela comida que eles levavam tinha que durar dias, então o cara não podia levar alguma coisa que estragasse. Na maioria das vezes, eles levavam pão. E quando eles tiravam o pão, era o que eles tinham. E às vezes você se encontrava com pessoas que o pão já tinha acabado, porque aquelas viagens de uma cidade para outra duravam dias. E o companheiro era alguém que você dividia o pão.
Então ele não era apenas uma pessoa que você dividia carga com ele, você dividia pão com ele. Você repartia o pão. Ou o pão tivesse bom, ou o pão tivesse duro, ou o pão tivesse ruim, era o pão. Ou tivesse pouco. E essa palavra significa você participar de aflições e de alegrias. E aí o último nível é o enviado. Paulo fala a respeito de Epafrodito, dizendo que Epafrodito foi enviado a ele para prover a ele sustento financeiro, sustento para o frio, sustento para a ferida, sustento para o cansaço, sustento para o coração. Claro que se uma pessoa dessa morre, você ia sentir muito. Paulo se baseia no relacionamento com Epafrodito de um relacionamento intenso. Paulo diz assim, olha, ele é meu irmão querido, mas não é só isso. Ele é meu cooperador, a gente trabalha juntos, divide a carga juntos, ele é meu companheiro, a gente come pão juntos, e ele é meu enviado. É ele que traz sustento para mim, é ele que traz recursos financeiros, é ele que traz minha capa para me aquecer no frio. É ele que cuida das minhas feridas aqui nas cadeias. É ele que me ajuda com cansaço. É ele que acalma meu coração, que me traz deleite na alma. E aí no verso 28 ele diz, por isso eu o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que vocês possam se alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Receba-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e honrai sempre a homens como ele. Epafrodito, amados, ele era um elemento de ligação. Ele ligava Paulo aos filipenses, ligava os filipenses a Paulo, ligava os homens a Deus, ligava Deus aos homens e ligava uns aos outros. Amém? E para finalizar, Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, aqui a gente fecha. Paulo fala a respeito agora do amor dele pelo Senhor e daquilo que ele estava abrindo mão de morrer, de estar com o Senhor, para permanecer junto com os filipenses e caminhar junto com eles. Paulo diz no versículo 7 do capítulo 3, Paulo diz, todavia, o que para mim era lucro, amados, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, eu compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu decidi perder todos os valores, os quais eu considero tudo como esterco, para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos e me identificar com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Amém? Esse é o relacionamento. Esse é o entendimento. Por isso que Paulo diz para eles que orava para que eles crescessem no entendimento, crescessem no conhecimento, crescessem no amor. Porque o amor, ele é uma declaração, mas o conhecimento, ele é o saber, e o entendimento, ele é o provar. Então nós precisamos nos amar como igreja, a crescer nesse amor, com compreensão
sabendo quem nós somos, quem Cristo é, e também provando essa vida, provando esse amor, provando esse relacionamento, comendo pão juntos, passando dificuldade juntos, pondo o pescoço debaixo das tribulações e das aflições dos outros, para que nós possamos juntos estarmos ligados em amor, apegados, arraigados, juntados, enlaçados, de uma forma que a gente chegue como Paulo, de estar em dúvida se melhor é morrer e estar com Cristo, ou permanecermos juntos, uma vez que o nosso relacionamento traz chara, traz alegria, traz prazer, traz deleite, aquece a nossa alma. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos leve ao completo entendimento dele e da igreja. Que o Senhor esteja com vocês. Beijo no coração.